Você acha que sardinhas enlatadas são só um peixe barato e sem graça? Então, talvez seja a hora de repensar tudo. Cientistas descobriram que esse alimento esquecido pode ser uma das fontes mais poderosas de nutrição da sua despensa. E o mais surpreendente, ele pode proteger seu coração, fortalecer seus ossos e até ajudar a prevenir o diabetes. Mas por que ninguém fala sobre isso? Você sabia que a maioria das pessoas julga as sardinhas enlatadas sem nunca ter parado para entender o que elas realmente são? Esse pequeno peixe apertado em uma lata carrega uma reputação injusta, associado à pobreza, ao cheiro forte e ao desprezo geral. Mas e se esse alimento rejeitado escondesse um dos maiores segredos da nutrição moderna? Estamos falando de um peixe que pode fazer mais pelo seu corpo do que muitos produtos caros e da moda. E a verdade é, quase ninguém percebe isso. A imagem negativa das sardinhas é mais uma questão cultural do que real. Em muitos países europeus, elas são valorizadas, consumidas com frequência e consideradas uma iguaria. Mas nos Estados Unidos e em boa parte do Brasil, elas continuam sendo ignoradas, vistas como algo ultrapassado ou estranho. E esse preconceito nos impede de ver um fato essencial. O que falta em aparência sobra em valor nutricional. Os cientistas já descobriram isso. Só falta você descobrir também. A boa notícia é que a ciência está começando a mudar essa percepção. E quando você entender o que realmente tem dentro de uma simples lata de sardinha, vai ficar difícil voltar atrás. Porque o mais impressionante ainda está por vir. Ossos mais fortes, mente mais afiada e um coração protegido. Tudo isso pode estar escondido nessa latinha esquecida. Mas o que exatamente torna as sardinhas tão poderosas assim? É isso que vamos revelar agora. Mais de 90% das pessoas simplesmente ignoram as sardinhas ao fazer compras. Não porque elas sejam ruins, mas porque fomos ensinados a olhar torto para elas. Desde pequenos, aprendemos que sardinhas são comida de pobre, ou no máximo, uma esquisitice de europeu. Essa percepção moldou nossos hábitos alimentares sem que percebêssemos. E enquanto isso, deixamos um superalimento passar despercebido bem diante dos nossos olhos. Esse preconceito alimentar criou um verdadeiro ponto cego na nossa dieta. Enquanto buscamos alternativas caras para cuidar da saúde, como suplementos ou alimentos da moda, esquecemos que algo tão simples quanto uma sardinha pode entregar tudo e mais um pouco. Em países como Portugal e Espanha, sardinhas são tratadas com respeito. Elas estão nos cardápios de restaurantes, nos pratos típicos e na tradição cultural. O que falta, portanto, não é qualidade, é conhecimento. Mas tudo começa a mudar quando olhamos para as sardinhas com o olhar da ciência. Porque por trás da aparência modesta existe uma bomba nutricional pronta para transformar sua saúde. Quer entender como algo tão pequeno pode carregar um impacto tão grande? No próximo tópico vamos abrir a lata, literalmente, e revelar o valor impressionante que ela esconde por dentro. Pouca gente sabe, mas ao comer sardinhas, você não está consumindo apenas carne, está ingerindo o peixe inteiro. Ossos, pele, órgãos e tudo mais. E é exatamente isso que as torna tão especiais. Diferente de outros peixes que passam por processos de limpeza e refinamento, as sardinhas mantêm partes ricas em nutrientes que normalmente seriam descartadas. Em outras palavras, você está acessando uma fonte completa de vitaminas e minerais em cada mordida. E isso muda completamente o jogo. Uma única lata de sardinhas pode conter mais de 100% da necessidade diária de vitamina B12, 30% de cálcio, além de ferro, vitamina D e quase 740 mg de ômega 3. Tudo isso em apenas 140 gramas. São números impressionantes para um alimento tão simples e incrivelmente acessível. E não se trata de suplementos ou adições artificiais. É a natureza em sua forma mais poderosa.
É por isso que muitos nutricionistas chamam as sardinhas de um dos alimentos mais densos em nutrientes do mundo. E o melhor? Esses nutrientes não apenas estão presentes, eles atuam em conjunto. A interação entre vitaminas, minerais e gorduras boas é o que garante uma absorção mais eficiente e um impacto real na saúde. Mas como exatamente essa sinergia funciona dentro do seu corpo? E por que ela faz toda a diferença quando o assunto é saúde do coração? Prepare-se, porque é agora que as coisas começam a ficar realmente interessantes. Você sabia que as sardinhas podem ser mais eficazes para a saúde do coração do que os próprios suplementos de ômega 3? Um estudo recente revelou que os nutrientes presentes nas sardinhas inteiras agem de forma mais poderosa do que os ômega 3 isolados em cápsulas. É como se a combinação natural de compostos presentes nesse peixinho criasse um efeito potencializado no organismo. Um verdadeiro escudo protetor contra inflamações, estresse oxidativo e doenças cardiovasculares. E a ciência está apenas começando a entender como isso funciona. Quando você consome sardinhas, não está ingerindo apenas EPA e DHA, os famosos ômega 3. Está também colocando para dentro cálcio, magnésio, zinco, ferro e potássio, todos essenciais para manter o coração em equilíbrio. Esses nutrientes interagem entre si de forma única, criando uma defesa biológica que os suplementos não conseguem imitar. É como tentar montar uma orquestra com um único instrumento. Os alimentos integrais, como as sardinhas, entregam a sinfonia completa. Durante anos, acreditamos que tomar cápsulas era suficiente, mas a ciência agora mostra que a resposta estava em algo muito mais simples e muito mais saboroso. Se proteger o coração é uma prioridade, talvez seja a hora de repensar a sua próxima refeição. E o mais incrível, os benefícios das sardinhas não param por aqui. O que elas fazem pelos seus ossos pode ser ainda mais surpreendente. Você ainda acha que só leite fortalece os ossos? Então, prepare-se. Uma única lata de sardinhas pode oferecer até 30% da sua necessidade diária de cálcio. E o melhor, com vitamina D junto, essencial para a absorção do mineral. E tudo isso vem dos pequenos ossos das sardinhas, que são tão macios que você nem percebe ao comer. Parece estranho? Pode até ser. Mas é exatamente isso que torna esse alimento uma arma poderosa contra osteoporose e fraturas. Para quem tem intolerância à lactose ou simplesmente não consome laticínios, as sardinhas surgem como uma alternativa surpreendente e altamente eficaz. Estudos recentes mostram que a combinação de cálcio e vitamina D encontrada nas sardinhas é ideal para manter a densidade óssea e acelerar a recuperação de fraturas. E não para por aí. Os minerais presentes no peixe também contribuem para a resistência muscular e a saúde das articulações. É um pacote completo, direto da natureza. E se fortalecer os ossos comendo peixe já parece incrível, espere até descobrir o que mais essas latinhas são capazes de fazer, porque a próxima revelação é, no mínimo, inesperada. Esse mesmo alimento pode ajudar a proteger contra uma das doenças mais comuns do século. Quer saber qual? Então se prepara para a próxima descoberta científica. E se eu te dissesse que comer sardinhas pode ajudar a evitar o diabetes tipo 2? Parece bom demais para ser verdade, mas é exatamente isso que mostrou um estudo publicado em 2021. Participantes com pré-diabetes que passaram a consumir sardinhas apenas 2 vezes por semana tiveram uma redução significativa no risco de desenvolver a doença. Além disso, apresentaram melhorias no colesterol bom, triglicerídeos e pressão arterial. Tudo isso sem medicamentos, apenas com comida de verdade. A explicação está na ação combinada dos nutrientes presentes nas sardinhas, proteínas de alta qualidade, vitamina D, cálcio e, claro, os poderosos ômega 3.
Essa combinação ajuda a regular a resposta inflamatória do corpo e melhora a sensibilidade à insulina. Dois fatores cruciais na prevenção do diabetes tipo 2. Ou seja, não é um único ingrediente fazendo milagre. É a natureza entregando um pacote completo de proteção metabólica que funciona de verdade. E se sardinhas conseguem influenciar até o risco de diabetes, o que mais elas podem fazer por você? A resposta pode estar onde você menos imagina, no seu cérebro. Porque além de tudo isso, as sardinhas também alimentam uma das partes mais importantes do seu corpo. E os efeitos podem ser surpreendentes. Vamos descobrir juntos. Você sabia que o que você come pode influenciar diretamente sua memória, foco e até seu humor? E mais, sardinhas estão entre os alimentos mais poderosos nesse aspecto. Ricas em DHA e EPA, os ácidos graxos ômega 3 fundamentais para o cérebro, elas ajudam a proteger as funções cognitivas ao longo da vida. Estudos mostram que crianças, adultos e idosos que consomem essas substâncias têm melhor desempenho mental, mais clareza e menor risco de declínio cognitivo. Mas aqui está o detalhe que pouca gente comenta. Obter esses nutrientes diretamente dos alimentos é muito mais eficaz do que através de suplementos. Isso porque os compostos naturais dos alimentos trabalham em sinergia, aumentando a absorção e o efeito real no corpo. E as sardinhas são uma fonte incrivelmente acessível e prática de DHA, algo que grande parte da população consome em níveis muito abaixo do ideal. Com uma única lata, você já dá um passo importante para turbinar o seu cérebro. E o melhor de tudo, essa super comida custa menos que uma ida à farmácia. Mas antes de correr para o mercado, tem mais um fator que preocupa muita gente. Será que sardinhas enlatadas são seguras? Afinal, estamos falando de peixes, e isso costuma trazer uma dúvida clássica à tona. Chegou a hora de encarar essa questão de frente. Você sabia que nem todo peixe traz o risco de contaminação por mercúrio? Ao contrário do que muita gente pensa, as sardinhas estão entre os frutos do mar mais seguros para o consumo. Por serem peixes pequenos e estarem na base da cadeia alimentar, elas acumulam quantidades mínimas de mercúrio, muito inferiores às encontradas em peixes maiores, como o atum ou o peixe-espada. Isso significa que mesmo crianças, gestantes e pessoas mais sensíveis podem consumi-las com segurança. E mais, isso as torna uma opção muito mais confiável do que aparenta à primeira vista. Enquanto outros peixes exigem cautela, as sardinhas se destacam pela pureza. Elas têm um ciclo de vida curto e não vivem tempo suficiente para acumular metais pesados em grandes quantidades. Especialistas em nutrição e segurança alimentar confirmam que as sardinhas estão entre os alimentos do mar com menor risco de contaminação. Ainda assim, o consumo consciente é importante. O ideal é manter uma alimentação variada, combinando diferentes tipos de peixes para ampliar os benefícios e minimizar qualquer possível risco. Essa versatilidade é mais uma razão para dar uma chance a esse superalimento subestimado. Mas a verdade é que os benefícios das sardinhas não param na saúde pessoal. Existe um outro motivo ainda mais surpreendente que pode te convencer de vez a incluí-las no seu cardápio. Um motivo que envolve o futuro do planeta e que muita gente ainda ignora completamente. Quer descobrir como um peixe tão pequeno pode ter um impacto tão grande no meio ambiente? Fica comigo, porque o que vem agora pode mudar a forma como você enxerga sua alimentação. E se eu te dissesse que, além de fazer bem para a sua saúde, as sardinhas também fazem bem para o planeta? Enquanto a produção de carne bovina e até mesmo o cultivo de peixes maiores consomem uma quantidade absurda de recursos naturais, as sardinhas seguem na contramão.
Elas se reproduzem rápido, vivem em grandes cardumes e exigem muito menos para serem pescadas e processadas. Isso as torna uma das fontes de proteína animal mais sustentáveis do mundo. E o mais incrível, quase ninguém fala sobre isso. Sardinhas ocupam um dos níveis mais baixos da cadeia alimentar marinha, o que reduz drasticamente o impacto ambiental de sua pesca. Além disso, sua captura gera muito menos bycatch, aquele desperdício de outras espécies que são pegas por acidente, comum em pescas industriais. Elas exigem menos ração, menos espaço e têm um ciclo de vida curto, o que ajuda na renovação dos estoques naturais. Para quem se preocupa com desmatamento, escassez de água e emissões de carbono, incluir sardinhas no prato é uma escolha inteligente e consciente. Uma pequena lata pode representar uma grande diferença ambiental. Agora, imagine unir saúde, economia e consciência ecológica em um único alimento. Parece utopia, mas é real e está mais acessível do que nunca. Só que mesmo com todos esses pontos positivos, muita gente ainda hesita em colocar sardinhas no prato. E o motivo, na maioria das vezes, não tem nada a ver com nutrição ou sustentabilidade. Vem comigo, porque no próximo trecho vamos explorar como vencer essa resistência e transformar o sabor marcante das sardinhas em um verdadeiro aliado na sua cozinha. Você já quis experimentar sardinhas, mas desistiu só de pensar no cheiro ou no gosto forte? Você não está sozinho. Muita gente tem curiosidade, mas esbarra nesse bloqueio sensorial. A boa notícia é que existem formas simples e criativas de suavizar o sabor e transformar esse peixinho em um prato delicioso. E não, você não precisa ser um chefe para isso. Com alguns ajustes, as sardinhas podem se tornar um ingrediente versátil e surpreendente. Uma das maneiras mais fáceis de começar é colocando as sardinhas em uma torrada integral com limão e pimenta do reino. O ácido do limão ajuda a suavizar o sabor intenso. Outra dica é misturá-las com azeite, alho e salsinha em uma massa leve. Já testou as versões em molho de tomate? Elas são ideais para quem ainda está se adaptando ao sabor natural do peixe. E se mesmo assim ainda achar forte, basta enxaguá-las antes de comer para reduzir a intensidade. Pequenas mudanças fazem uma grande diferença no paladar. O melhor de tudo é que você pode adaptar ao seu estilo de vida e preferência alimentar. Quer mais proteína no lanche? Inclua sardinhas num sanduíche com folhas frescas. Prefere algo prático? Sirva com biscoitos integrais como snack rápido e nutritivo. As possibilidades são quase infinitas e cada tentativa aproxima você dos benefícios. Mas antes de sair correndo para o supermercado, tem um último detalhe que você precisa saber. Nem todo mundo deve consumir sardinhas com frequência. E é sobre isso que vamos falar agora. Nem tudo que faz bem para a maioria serve para todo mundo. E com as sardinhas não é diferente. Apesar de serem ricas em nutrientes e extremamente benéficas, elas podem representar um problema para quem sofre com gota. Isso porque são alimentos ricos em purinas, substâncias que, ao serem metabolizadas, aumentam os níveis de ácido úrico no sangue. Para pessoas sensíveis, isso pode desencadear crises dolorosas e inflamatórias. Por isso, se você tem histórico de gota, é melhor conversar com um profissional antes de incluir sardinhas na dieta. Outro ponto importante é o teor de sódio. Muitas marcas de sardinha enlatada adicionam sal em excesso para conservar o produto, o que pode ser um problema para quem tem pressão alta ou segue uma dieta com restrição de sal. A dica é procurar versões com baixo teor de sódio ou simplesmente enxaguar as sardinhas antes de comer. Uma atitude simples que já reduz consideravelmente o sal. Além disso, vale prestar atenção na embalagem. Sardinhas em óleo são mais calóricas, mas costumam ter mais sabor. Já as conservadas em água são mais leves.
Mesmo com esses cuidados, as sardinhas continuam sendo uma das melhores escolhas em termos de custo-benefício nutricional. Basta fazer escolhas conscientes e adaptar o consumo à sua realidade. E agora que você já sabe tudo sobre os riscos e as precauções, chegou a hora de olhar para o quadro geral. No próximo e último trecho, vamos reunir todas essas informações e revelar por que as sardinhas podem ser o segredo mais subestimado da alimentação moderna. Elas não são milagrosas, mas chegam bem perto disso. As sardinhas oferecem uma combinação rara de nutrientes poderosos, praticidade, preço acessível e impacto ambiental reduzido. Em uma única lata, você encontra benefícios para o coração, os ossos, o cérebro e até para a prevenção de doenças como o diabetes. Tudo isso sem precisar gastar muito, cozinhar por horas ou sair da sua rotina. É impressionante como um alimento tão pequeno pode carregar tanta força. Mesmo com todas essas vantagens, o maior obstáculo ainda é o preconceito e a falta de informação. As sardinhas foram injustamente deixadas de lado, mas agora você sabe que elas merecem um lugar de destaque na sua alimentação. Seja pela saúde, pela economia ou pelo planeta, elas fazem sentido. Então, na próxima vez que estiver no supermercado, pense 2 vezes antes de ignorar aquela latinha no fundo da prateleira. Pode ser o começo de uma mudança poderosa no seu estilo de vida. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar aprendendo com a gente, clique no botão de like e se inscreva no canal agora mesmo. Isso ajuda demais o nosso trabalho e garante que você não perca os próximos vídeos recheados de descobertas surpreendentes como essa. E aí, qual desses benefícios mais te surpreendeu? Comenta aqui embaixo. A gente quer saber a sua opinião.